Bom dia a todas e a todos, né? Nós estamos aqui para mais uma sessão de defesa pública de dissertação do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento, né? No dia de hoje, nós vamos ter, então, a dissertação intitulada Levantamento de Necessidades de Capacitação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Avaliação e Consultoria por meio da Auditoria de Inteligência, que vai ser apresentada pela discente Leilane Clarice Fernandes Oliveira, sob a minha orientação, professora Andréa Vasconcelos Carvalho. Como examinadores do trabalho de Leilane, nós temos a professora doutora Marta Suzana Cabral Nunes, como examinadora externa, e o professor Daniel de Araújo Martins, como examinador interno, né? Então, a professora Marta, ela é formada em administração, né? E tem mestrado em educação pela Universidade Federal de Sergipe e doutorado em ciência da informação pela Federal da Bahia. Ela concluiu também, fez também um doutorado sanduíche, né, na França, e concluiu o pós-doutorado na Universidade de Brasília. A professora Marta tem uma grande experiência profissional, aqui o currículo dela é grande, né, amplo, mas eu vou só destacar que atualmente a professora Marta é bolsista de produtividade do CNPq 2, né, diretora da faculdade, do Centro de Ciências Aplicadas da Federal de Sergipe, não é, com participação significativa na ABECIM, na ANCIB, enfim. Então, agradecemos muito, Marta, a sua presença, né, na qualificação desse trabalho e também agora na defesa, né? Agradecemos muito o seu tempo, a sua atenção e a sua contribuição para esse trabalho. Obrigada. Então, a professora Marta, ela integra o programa de pós-graduação em gestão da informação da Federal de Sergipe, né? E como examinador interno, nós temos o professor Daniel de Araújo Martins, né, que é docente do PPGIC, né, com formação em nível de graduação em administração de empresas, né, no Montgomery College, e na Unifacex, tem graduação também em engenharia da computação pela Federal do Rio Grande do Norte, especialização em gestão hospitalar, né, pelo Instituto Sírio-Libanês, mestrado em administração pela Federal do Pernambuco e doutorado em administração de empresas pela Federal do Rio Grande do Norte, né? O professor tem uma experiência também bastante significativa, né? Não só acadêmica, mas também profissional, havendo trabalhado como gestor vinculado à EBSER, no Hospital Onofre Lopes, enfim. Então, os dois têm formações e experiências que contribuem de maneira significativa, não é, para visualizar e apresentar uma perspectiva relevante sobre a dissertação de Leilane, né? Então, agradeço aos dois, também o professor Daniel participou da qualificação e contribuiu de forma significativa. Então, são esses os nossos examinadores, né? Na sessão de hoje, como sempre, agradeço aqui a presença de Anthony, né, que está coordenando o acesso à plataforma, a gravação, dando todo o suporte para a nossa defesa. Agradeço a presença do público, não é? E falo que Leilane dispõe de 30 minutos para fazer a sua exposição. Então, após a exposição de Leilane, nós teremos o momento da arguição pelos examinadores, tá? Então, sem mais delongas, Leilane, sugiro que você já compartilhe os seus slides, né? Ele deseja uma excelente apresentação. Quando você estiver pronta e começar, então eu começo a cronometrar o tempo, tá? Peço aos demais que silenciem seus microfones, inclusive fechem também seus vídeos para melhorar a transmissão, tá? E então, Leilane, a palavra é sua, a gente ainda não está vendo a sua tela, tá? E é isso, quando faltar 5 minutos, agora sim, estamos vendo a sua tela. Quando faltar 5 minutos, eu levanto a mão para lhe dar esse aviso, tá? Então, é isso, sucesso, boa apresentação para você. Tá certo. Bom dia a todos. Quero agradecer primeiramente, né, a presença de todos que estão aqui presentes, né, em especial aos membros da banca pela disponibilidade e pelas contribuições. Meu nome é Leilane Clarice. O tema do meu trabalho, do meu estudo é Levantamento de Necessidades de Capacitação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Avaliação e Consultoria por meio da Auditoria de Inteligência.
Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Andréa Vasconcelos Carvalho. O estudo, ele é em torno do processo de levantamento de necessidades de capacitação da UFRN, né? Esse processo, ele é desenvolvido no setor de capacitação, né, o setor que atua, e ele é um importante processo que visa identificar, diagnosticar e mapear as necessidades de capacitação de todos os servidores da UFRN para a posterior tomada de decisão do setor. Esse processo, ele é direcionado pelos indicadores, objetivos e metas da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Federal. É um processo embasado na gestão por competências, né, que avalia os conhecimentos, habilidades e atitudes, né, dos servidores, e ele é considerado como fonte de informação relevante para o planejamento, execução e orientação das atividades de desenvolvimento de pessoas da UFRN. Então, esse processo ele é aberto anualmente, né, através do SIG-RH, para que os servidores informem suas necessidades de desenvolvimento, para que o setor tome as suas decisões, né, quanto às ações que serão ofertadas ao longo do ano subsequente. Além disso, as informações desse processo, ele subsidia a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas da UFRN, que é um planejamento operacional que é de elaboração obrigatória a ser entregue ao governo federal. Além disso, ele embasa, né, as estratégias para as atividades de capacitação do ano subsequente, assim como também toda a previsão, né, do orçamento, dos gastos com capacitação, e além de subsidiar, né, no deferimento ou indeferimento dos processos de afastamento, porque os servidores, eles informam, né, essa pretensão no LNC, e essa informação vai para o processo que o servidor abre, né? Então, assim, considerando a importância estratégica que o processo do LNC possui para o plano de gestão de pessoas da UFRN como um todo, e que se busca alcançar cada vez mais percentuais máximos de respondentes, para proporcionar informações mais completas e fidedignas para o setor, surgiu a necessidade de buscar identificar se há lacunas no processo passíveis de melhorias. Então, surgiu o problema de pesquisa. Como aperfeiçoar o processo de levantamento de necessidades de capacitação da UFRN, né, como aperfeiçoar o processo como um todo. E assim foi traçado o objetivo geral, que é propor um guia de recomendações para aperfeiçoar o processo do LNC da UFRN. Né? E para que o objetivo geral da pesquisa fosse cumprido, foi traçado 4 objetivos específicos, que é mapear o fluxo informacional do processo do LNC, analisar a percepção dos profissionais que atuam no gerenciamento do processo do LNC acerca das dificuldades e pontos a serem melhorados, analisar a utilidade dos relatórios informativos resultantes do LNC e identificar se há barreiras para a participação dos servidores na UFRN no questionário online do LNC. Né? Esse questionário ele é disponibilizado anualmente pelo SIG-RH. E como justificativas para a construção do trabalho, como o pessoal tem o meu desenvolvimento de atividades laborais no setor, né, e pela formação acadêmica relacionadas ao tema. Como justificativa social, tem a aprendizagem organizacional, né, quando o setor ele fornece de maneira assertiva essas capacitações, né, promove a elevação do capital intelectual e, assim, consequentemente, a melhoria dos serviços prestados à sociedade. Como justificativa social, tem o aperfeiçoamento do processo, né, auditado, que trará benefícios para o setor e para o UFRN como um todo. E como justificativa acadêmica, tem-se mais um modelo, né, da aplicação do método de auditoria de inteligência para o fortalecimento teórico, né, da aplicação das auditorias de ativos informacionais.
Como referencial teórico, né, houve um enxugamento, né, do que estava posto na qualificação e agora na dissertação. Então, esse referencial teórico está dividido como está apresentado no trabalho, né, na dissertação, e ficou dividido em gestão da informação e do conhecimento nas organizações, né, abrangendo temas, assuntos relacionados a ativos informacionais e fluxo de informações, trazendo modelos, definições, todos os assuntos relacionados a esses temas, né, abordando autores da literatura clássica, da literatura moderna. Desenvolvimento de pessoas, tem o capital intelectual e a aprendizagem organizacional, e na auditoria de ativos informacionais, abarcou-se, assim, de maneira ampla, né, os tipos de auditorias informacionais, os principais aspectos, adentrando mais especificamente na auditoria de inteligência. É importante ressaltar que os assuntos relacionados a capital intelectual e aprendizagem organizacional, apesar de sua divisão estar na área de desenvolvimento de pessoas, é um assunto bastante abordado na JIC também. Como percurso metodológico, né, referente à caracterização da pesquisa, ela é classificada de natureza aplicada, o método de abordagem é o método misto, né, qualitativa e quantitativa, o tipo de pesquisa é exploratória e descritiva, e os procedimentos técnicos que foram utilizados tem a pesquisa bibliográfica, né, na construção do referencial teórico, inicialmente, a pesquisa documental, a entrevista e o levantamento, o questionário online que foi aplicado. Como método científico tem o indutivo e o método de procedimento monográfico. E para a construção do trabalho, né, para o atingimento dos objetivos, foi aplicado um método de auditoria de inteligência. Esse método ele foi escolhido por ser considerado um método amplo e integral, né, que abrange outros tipos de auditoria de ativos informacionais, considerado pertinente e flexível, porque ele se adapta facilmente a diversos tipos de atividades e processos, e ele permite uma realização de um diagnóstico amplo, né, do processo, promovendo o aperfeiçoamento das atividades e processos, né, quando é disponibilizado o guia com as recomendações, contribuindo para o alcance das metas e objetivos organizacionais. Esse método, ele é dividido em 8 etapas. Na etapa de planejamento, busca-se as estratégias globais, né, que serão alcançadas no decorrer da auditoria. Na etapa de preparação é onde são colocadas as apresentações formais, são solicitadas autorizações, o contato com a equipe, né, que participará da auditoria, ou a equipe do setor. Na coleta de dados, tem-se a coleta de evidências acerca das informações, né, que serão coletadas. Na etapa de análise, trata-se da análise propriamente dita dos dados. O relatório trata-se do registro dos achados de auditoria, né? O que foi encontrado, as constatações e as respectivas recomendações. Na etapa de comunicação, é onde teve, né, a comunicação com a equipe do setor para colocar os problemas que foram encontrados, e o guia com as recomendações é o produto, né, que será entregue ao setor, com a exposição das recomendações e as possíveis soluções. E na etapa 8 de monitoramento, trata-se do acompanhamento dessas recomendações para garantir a efetividade das contribuições para o setor. Então, essas etapas, elas são contínuas. No que se refere ao campo de realização da pesquisa, né, a auditoria foi aplicada no processo do LNC. Esse processo ele
desenvolvido na Divisão de Capacitação e Educação Profissional, a DCEP, que, por sua vez, é subordinada à Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, DDP, que é subordinada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a PROGESP. Então, aqui tem o guia para a implementação da auditoria, né? Foi dividido nos 4 objetivos específicos, né? O primeiro objetivo, que buscou mapear o processo, ele buscou, quanto aos aspectos, identificar as etapas, os recursos, os atores envolvidos, para que se pudesse ter uma visão ampla de como o processo é desenvolvido no setor. Esse objetivo ele foi cumprido mediante a técnica de coleta de entrevista, foi realizado com a coordenadora do setor, de maneira online. Esse objetivo ele foi cumprido em maio de 2021, e a análise se deu por meio da análise de conteúdo, e o resultado foi o mapeamento do processo. No segundo objetivo, que é analisar a percepção dos profissionais, buscou exatamente identificar a percepção desses profissionais acerca das dificuldades e pontos a serem melhorados no setor, no processo, né? Então, foi colocado, a técnica de coleta foi o grupo focal, com os 4 servidores que trabalham diretamente com esse processo, e eles colocaram, né, as suas dificuldades e o que poderia ser melhorado, para que assim pudesse ser colocado no guia de recomendações essas melhorias. A técnica de análise foi a análise de conteúdo. E no que se refere ao terceiro objetivo, que buscou analisar a utilidade dos relatórios informativos, esse objetivo, ele buscava, assim, melhorar esses relatórios que, ao final do processo, né, o sistema, ele produz 19 tipos de relatórios. Então, a gente buscou identificar o que poderia ser melhorado nesses relatórios. E aí, essa técnica de coleta se deu mediante a entrevista com a servidora que atua com esses relatórios. A entrevista foi apenas com essa servidora, porque apenas ela manuseia esses documentos, e a técnica de análise foi a análise documental. E, por fim, no que se refere ao quarto objetivo, que buscou identificar as barreiras da participação dos servidores ao instrumento, né, online, no SIG-RH, buscou-se identificar as dificuldades também, essas barreiras e também pontos a serem melhorados, né, na ferramenta. E a técnica de coleta foi o questionário online, né, que foi disponibilizado para todos os servidores da UFRN, não os servidores do setor, mas os servidores da UFRN. E a técnica de análise foi a análise da estatística descritiva. Então, como resultados, né, da pesquisa, no cumprimento do primeiro objetivo, tem o mapeamento do processo do LNC, tomando por base o modelo de Magui e Prusak, né? Esse modelo ele foi escolhido por retratar bem assim as etapas, com a etapa do modelo, com a etapa do processo. Então, a partir do modelo de Magui e Prusak, dá para fazer uma associação melhor de como acontece nessas etapas, como é desenvolvido no setor, para se ter uma maior clareza do funcionamento do processo. Esse foi o primeiro objetivo cumprido. E também foi realizado o mapeamento do processo, né, que é o processo como estava ocorrendo no momento, né, como começou a pesquisa. Então, ele estava sendo desempenhado dessa forma, a letra está pequena, mas era como o processo vinha sendo desenvolvido, né, um mapeamento situacional, utilizando a notação BPMN. No que se refere ao segundo objetivo, ele buscou identificar a percepção dos profissionais que atuam no gerenciamento do processo do LNC, os profissionais que trabalham no setor, né, os 4 servidores. E aí, mediante o roteiro, né, que foi elaborado previamente, foi feito esses questionamentos,
e identificado a percepção desses profissionais. Então, percebeu-se que os servidores, né, no setor, eles consideram o LNC como principal instrumento, né, para se estruturar todas as ações de desenvolvimento, né, do setor, as informações, as tomadas de decisões que serão tratadas ao longo do ano subsequente, né, e foi nesse grupo focal foi exposto os objetivos que o LNC busca atingir, e se esses objetivos, feita a reflexão se esses objetivos estavam atendendo, se o LNC estava atendendo esses objetivos propostos, né, e foi colocado que o LNC atendia com ressalva os objetivos propostos, mas que necessitavam de melhorias. Os aperfeiçoamentos foram colocados, né, os aperfeiçoamentos necessários relacionados ao processo como um todo, e exposto as dificuldades e pontos de ineficiência no processo do LNC. E aí eles colocaram as sugestões para adequações e aprimoramentos, né? Eles entravam no consenso e colocavam essas sugestões. E nesse mesmo dia, né, nessa entrevista online, foi feita essa atualização do fluxo do processo, né, o mapeamento. Então, no mapeamento foi colocado assim o que poderia ser melhorado para otimizar o fluxo do processo. Então, nessa atualização já foi colocadas as melhorias que poderiam otimizar, melhorar o processo como um todo no setor. Como terceiro objetivo, que foi o levantamento das melhorias nos relatórios informativos do LNC, no final, né, da conclusão do instrumento LNC, o sistema, o SIG-RH, ele fornece 19 tipos de relatórios. Então, mediante a entrevista online, a gente avaliou cada documento, cada relatório, um a um, buscando, colocando os questionamentos, né? Se o relatório era utilizado no setor, se possuía informações excessivas ou falta de informações, como as informações poderiam ser melhor dispostas, né, para otimizar a análise das informações e o que poderia ser melhorado. Então, para cada relatório, foi colocadas as necessidades de melhorias ou não. Alguns não precisaram de modificações, mas grande parte teve colocações de melhorias e foi elencado, né, nesse quadro para que pudesse ser implantado essas melhorias pela Sinfo. Então, todos esses pontos foram colocados também no guia de recomendações. E por fim, no que se refere ao cumprimento do quarto objetivo, que tratou da identificação das barreiras na participação dos servidores da UFRN ao LNC, esse questionário ele foi aplicado de forma online, via Google Meet. A Sinfo enviou o link do questionário para o e-mail de todos os servidores da UFRN. Esse questionário ele ficou aberto cerca de um mês. Ele ficou aberto de 5 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022. E ao longo desse período, a gente ia enviando várias vezes, tipo assim, 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, para conseguir o máximo de respostas possíveis. Então, recebemos ao todo 723 respostas, né? Participaram docentes e técnicos administrativos desse questionário online. Esse questionário ele teve 19 questões que buscou identificar, né, o perfil dos participantes e questões relacionadas à compreensão desses servidores acerca de alguns pontos relacionados à participação dos servidores no LNC 2022, né, qual a percepção desses servidores, e também quais as barreiras que eles encontravam e melhorias, né, que poderiam ser sugeridas ao setor. Então, eu não coloquei todos os gráficos porque não haveria tempo hábil, né, para explicar. Então,
um gráfico que achei importante foi dos motivos da não participação no LNC no ano de 2022. Foi escolhido o ano de 2022 por ter sido o LNC aberto mais recentemente. E aí foi identificado, né, os motivos porque não participavam do LNC. Dentre os principais motivos estão quando os servidores não pretendem tirar afastamento no ano subsequente, ou pela falta do conhecimento de saber o que é o LNC, ou dos prazos, ou por acharem o prazo de preenchimento curto. Enfim, foram colocados os motivos, foram identificados. Além disso, foram identificadas as principais barreiras, né, que os servidores percebiam em participar do LNC. 27% colocaram que não existem barreiras, mas cerca de 70% informaram algum tipo de barreira, né, que eles detectavam em participar do LNC. Então, essas barreiras foram identificadas e, posteriormente, feitas as constatações e as recomendações. Também foi colocado, né, perguntado quais as melhorias que eles sugeriam para o setor acerca do LNC, e também foi identificado, né, menor quantitativo de perguntas, incentivos por parte da chefia para preencher, enfim, foi feito essa detecção. E outra pergunta importante foi uma questão aberta, que ela buscou identificar quais as ações que o setor poderia fazer para despertar mais ainda o interesse dos servidores em participar do LNC. Então, essa questão ela ficou aberta, né, para que o servidor ficasse livre em responder. E aí, a partir das respostas foi feita a análise de conteúdo e feita a frequência, e foi identificado quais as ações o setor poderia implementar para alavancar o percentual de respondentes, né? E o que chamou a atenção foi que a principal ação é a oferta efetiva dos cursos indicados, né? Quando o servidor, ele indica um curso lá na ferramenta e esse curso ele é ofertado pelo setor ao longo do ano, isso desperta ainda mais o interesse em participar nos anos subsequentes. E tem outras sugestões, como maior divulgação, melhoria nas ferramentas e oferta de cursos diversificados, foi identificado, né? 17% não teve sugestão a fazer, mas aí foi colocado essas questões e elaboradas as constatações e as recomendações. Então, a partir do cumprimento dos 4 objetivos específicos, né, foi elaborado o guia de recomendações para o aperfeiçoamento do processo do LNC da UFRN. Esse guia, né, trata-se do produto, né, que será entregue ao setor. Foi feito a partir da análise dos resultados, 17 recomendações. O guia é elaborado em formato 5W2H, entretanto, o onde e o quanto não foi colocado, né, devido ao tempo da pesquisa, mas aqui nós temos as recomendações de melhorias para o setor, a justificativa, o porquê é necessária essa recomendação, o procedimento, como deve ser colocado, quem são os autores envolvidos e o prazo de execução. Dentre as principais recomendações, eu não tenho como citar todas aqui, mas eu poderia citar a atualização do mapeamento do processo. Sempre que houver modificação das atividades ou alguma modificação importante, que esse mapeamento seja atualizado. Tem a elaboração do manual de procedimentos operacionais, né, instruções de trabalho do processo do LNC, para que não haja perda de conhecimento, né, de como as atividades são desenvolvidas e do que é importante. Tem também a inclusão no sistema de alertas, no sistema da ferramenta online. Inclusão de sistemas de alertas ou notificações aos servidores e aos gestores com feedback das atividades que foram indicadas, ofertadas e cursadas, né,
percebeu-se na aplicação do questionário online que os servidores viam isso como uma necessidade, né, no sentido deles fazerem suas indicações e depois receberem um feedback se as atividades serão ofertadas, receber algo para que eles pudessem também ter uma maior participação nos cursos de desenvolvimento. E também tem as ações corretivas relacionadas aos relatórios, né, que se trata daquele quadro que foi apresentado posteriormente, né, que é aquele quadro, posteriormente será enviado para a Sinfo efetuar essas adequações. E como considerações finais, tem-se que todos os objetivos da pesquisa eles foram cumpridos, né? As recomendações colocadas no guia de recomendações terão sua implementação a critério da gestão da DCEP e será monitorado em momento oportuno pela própria equipe do setor. E a aplicação do método de auditoria traz benefícios para o setor, como a correção das desconformidades no processo, a otimização do fluxo do processo de trabalho, a minimização das barreiras identificadas, né, quando essas melhorias forem implantadas, e contribuições para a tomada de decisão mais assertivas ao setor. E como estudos futuros, recomenda-se a aplicação da técnica de benchmark com todas as universidades federais do Brasil, a avaliação dos aspectos críticos da utilização da ferramenta do LNC gamificado, utilizando o modelo para aceitação de tecnologia, e a realização de mais pesquisas com a aplicação do método de auditoria de inteligência a diferentes tipos de processo de trabalho. E aqui são algumas das referências que foram utilizadas, né, na construção do trabalho, e agradeço a todos pela atenção. Parabéns, Leilane, por sua apresentação, muito clara, né? Agradeço o cumprimento do tempo, né? Você apresentou de forma bem tranquila e bem dentro do tempo. Então, parabéns. E passamos, então, para a segunda etapa da sua defesa, né? Uma vez você tendo exposto o seu trabalho, passamos, então, agora para o segundo momento, né? Que é o momento da arguição. Como de praxe, passamos inicialmente para a nossa examinadora externa, a professora Marta Cabral, a quem eu passo a palavra, mais uma vez agradecendo muito o tempo, né, e a atenção e as contribuições para essa pesquisa. É com você a palavra, Marta. Obrigada, Andréia. Eu teria aqui um pouquinho de máscara, eu estou na universidade já. A gente ainda está usando a máscara nos ambientes fechados. Mas, enfim, bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Estou. Eu queria agradecer, inicialmente, né, mais uma vez, o convite para participar da defesa da Leilane, junto com a professora Andréia, o professor Daniel, o Antônio e todos os que fazem aí o programa de pós-graduação em gestão de informação do conhecimento. É uma satisfação enorme estar novamente, né, participando com vocês desse momento, né, de fechamento aí do ciclo da Leilane, tão aguardado, né, tão ansiosamente esperado. E já gostaria, Leilane, de lhe parabenizar também, junto com a professora Andréia, porque você já tinha um trabalho muito bom na qualificação, né? Mas agora, fazendo a análise, né, do que resultou a versão final em relação à qualificação, a gente percebe o quanto o seu trabalho ele cresceu e o tanto da contribuição que você traz, né, para a gestão de pessoas de uma forma geral, mas com o olhar da auditoria de inteligência, com o olhar da ciência da informação, trazendo essas contribuições que você traz. Então, é muito bonito ver o resultado final agora, né? Tanto na sua segurança em relação à apresentação dos resultados, né? Porque, para nós, o que vem de diferente, né, são as nossas contribuições lá da qualificação e o que você apresenta de resultado. Então, a gente já fica super feliz de ver a sua evolução, né, a sua segurança, o seu domínio desse tema. Com certeza, a universidade vai ganhar muito, né, com essa sua qualificação que você vai concluir agora. Em relação ao trabalho, eu teria poucas considerações a fazer, né, mas acho que você foi bastante feliz quando
A princípio, a gente havia comentado lá na qualificação a respeito do problema, da construção, né, do problema e dos objetivos. E você fez agora, né, uma outra reformulação, de maneira a deixar mais objetiva e mais fluida, né, essa relação entre o problema e os objetivos do trabalho. E sem muito comprometimento, né, porque a gente sabe das dificuldades em relação a tempo, em relação a acesso às informações, né, são muitos os detalhes. Seu trabalho é muito rico em coleta de dados e na própria análise da bibliografia, né, quando você faz o referencial teórico. Então, às vezes, a gente já traz muita coisa, mas por alguns pequenos detalhes a gente acaba se comprometendo e aí, de alguma maneira, né, diminui a percepção do todo. Então, quando você, por exemplo, fez a exclusão, né, dessa questão de apresentar indicadores, né, você foi bastante feliz na mudança do problema, não é porque você não se compromete com isso, né, você traz muita coisa, são muitos dados coletados, você usou vários instrumentos de coleta diferentes, trabalhou todos os dados que foram coletados, né, e isso traz, assim, a segurança de que você cumpriu o que você prometeu em relação aos objetivos que você traçou. Uma outra coisa que a gente observou também, que você fez alteração já a partir também da sugestão da qualificação, foi a retirada da análise desse mesmo tema em outras universidades. Eu te daria outro trabalho, né? Porque realmente seria bastante complexo você, com o tempo que tinha, além de fazer toda essa análise que você já fez, documental, bibliográfica, né, através da entrevista e da aplicação dos questionários, ainda fazer um comparativo com as outras universidades. Então, exigiria mais, talvez aí você possa empreender, né, algo desse tipo futuramente no doutorado. Mas para esse momento, acho que você foi bem feliz, né, nessa escolha, né, da retirada desse objetivo. E aqui também a gente tem, acho que a gente comentou isso, né, lá na qualificação, aqui a gente também tem esse debate ainda, né, quase 100% resolvido, mas eu não diria que está 100%, a respeito da apresentação do produto já no objetivo geral, né. E acho que é uma tendência, né? Na verdade, como mestrado profissional, é isso que a gente vai propor sempre, né? Tem um produto final, e esse produto ele já pode aparecer como objetivo geral da pesquisa, porque é a contribuição principal desse trabalho, né? É a trazer, a partir da intervenção do aluno, e do olhar, né, conjunto com o orientador, uma proposta de melhoria para aquele ambiente organizacional, enfim, informacional, que seja. E aí, com isso, você traz, né, o objetivo geral, já trazendo a apresentação do produto. Eu só teria uma sugestão no quarto objetivo específico, porque você pôs assim, identificar se há barreiras para a participação dos servidores, né? Aqui, de repente, a resposta poderia ser não há barreiras, né? Então, essas perguntas, às vezes, né, essas formulações, às vezes, geram apenas respostas bastante pontuais, sim ou não, né? Mas aqui, talvez, se você colocasse, identificar quais seriam as barreiras, né? Talvez você, né, fugisse dessa cilada, né, do sim ou não. Apesar que aqui não é uma pergunta, mas pode gerar, né, uma limitação. Se bem que você apresentou, né, há dificuldades. Em cima dessas dificuldades, inclusive, você não só mapeou o processo atual, como apresentou uma proposta, né, de fluxo já com base nessa análise feita com as escutas, né, dos atores que participam desse processo todo. Então, com relação a isso, acho que é somente esse pequeno detalhe, só para você refletir se muda ou não, mas não vai interferir muita coisa, né, porque, de fato, há barreiras, você mostrou que há dificuldades, né, em relação a esse processo, que são apontadas pelos servidores que trabalham com isso. No final, quem trabalha, eu posso dizer, porque acompanho um pouco aqui, pessoal, né, aqui no nosso caso, a Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos, a DDRH, então, acompanho um pouco o trabalho do pessoal, né, em relação a essa questão, não só da capacitação, mas também do levantamento. Esse ano, o levantamento do PDP, houve uma série de mudanças aqui, né, tem os próprios servidores do centro aqui vão fazer a coleta dos dados dos departamentos para poder alimentar o CIPEC. Então, assim,
são muitos sistemas, né, a serem alimentados, e as pessoas que estão na ponta é que sabem, de fato, as dificuldades, mas o que elas realmente gostariam é que todos estivessem envolvidos, né? Você percebe, por exemplo, que a participação, né, dos servidores, ela aumenta na medida em que tem alguma cobrança, né? Como essa agora, por exemplo, só sai para a licença se tiver no PDP, se não tiver, não sai. Então, isso de alguma maneira movimenta, né, os servidores a preencher, mesmo que eles não quisessem preencher, né, os dados nos sistemas ou em algum formulário específico. Enfim, então, acho que essa contribuição você vai dar. Em relação ao referencial teórico, acho que também você foi bastante feliz no aceite das sugestões lá da qualificação, porque o texto, apesar de ter bastante a profundidade, né, sua análise teórica aqui, né, dos autores que você foi ler e trazer, ela tem profundidade, você dialoga com esses autores, né, vejo aí um aprendizado muito grande da sua parte, tanto que reflete na sua segurança, né, quando vai falar do assunto, do tema. E daí você fez esse enxugamento, né, daquela parte relacionada à gestão do conhecimento e deixou o texto bastante fluido e objetivo, na minha visão. Então, com isso, eu já gostaria de lhe parabenizar, né, pelas mudanças na parte do referencial teórico, as quais eu não teria muitas sugestões, mas eu vou lhe mandar o arquivo, né, porque, vez ou outra, a gente vai lendo, eu fui lendo no Word e já acabo, né, apontando ali algumas pequenas besteiras para você depois avaliar, né. Só uma pequena coisa aqui na página 25, é que você tem um parágrafo, né, que você fala a respeito da questão dos dados, e você colocou tudo aqui na categoria de ativos intangíveis, né? Na verdade, os dados acho que não entram nessa categoria, porque, né, a gente consegue mapear. Então, só para você refletir se realmente foi isso que você quis dizer aqui, nesse parágrafo, acho que é o segundo parágrafo da página 25, tá? No mais, nessa questão do referencial teórico, né, eu deixei só aqui alguns comentários em relação às citações mesmo, mas eu acho que você foi muito certeira, né, na escolha dos autores, na subdivisão das sessões. Você também atendeu uma demanda nossa lá da qualificação, que era fazer uma síntese ao final de cada sessão. Você fez, ficou muito bom esse exercício, né, de fechar a sessão sem a síntese, traz a impressão de que ficou alguma coisa ainda em aberto ali, já passou para outro assunto, sabe? E aí você conseguiu fazer esse exercício, né, nessa parte do referencial teórico. Então, parabéns. Gostei também que aqui você acrescentou nessa versão final deixa eu ver só a página, uma síntese geral, né? Você chamou de arcabouço teórico, eu ir para ele. E gostei muito, porque ficou bem sintético, né? Essa apresentação, do que, né, você viu, né, em termos dos assuntos, tema principais, né, da dissertação, e, inclusive, né, com as escolhas dos autores principais que vão nortear, né, por exemplo, o mapeamento de processo que você já apresentou aí ainda há pouco. Então, ficou muito bacana aqui essa apresentação do arcabouço teórico, né, quando você fala do modelo conceitual. E daí a única questão que eu coloco aqui é que você coloca fora do círculo, né, alguns principais conceitos, né, gestão da informação do conhecimento, desenvolvimento de pessoas e auditoria de ativos informacionais. Dá a impressão que são conceitos, né, de autores que você leu. Então, se foram conceitos, né, você colocar aqui, então, a referência aos autores. Mas ficou muito bom, né, essa visualização gráfica, né, das escolhas que você fez e das correlações teóricas que são apresentadas, né, para você trabalhar esse levantamento de necessidades de capacitação com base, né, na auditoria de inteligência, que toma aí por fundamento, né, os autores, principalmente a professora Andréa, que é especialista nesse assunto. Então, parabéns por essa descrição aqui, ficou muito bom. Em relação à metodologia, eu acho que você traz aqui bastante detalhadamente e fundamentadamente, né? Você fundamenta muito bem as escolhas, o percurso que você adotou,
as formas, né, de coleta de dados e também de análise desses dados. Então, está tudo muito bem definido, explicado, né, onde é que você quer chegar. No quadro 11, né, eu só sugeri aqui colocar o total, é mais uma linha para poder acrescentar, mas isso é bobagem, porque acho que só ao todo foram 9 pessoas, né? Aliás, 9 não, deixa eu só fazer a conta de novo aqui. É isso mesmo, 2, 4, 6, 9 pessoas que participaram aqui, né, diretamente envolvidas, né, no setor de capacitação e no setor pessoal. Aí, em relação aos resultados, né? Então, assim, da metodologia, eu não fiz muitos comentários aqui, tá? Porque acho que você tem uma descrição muito boa. Só uma única questão que eu havia apontado lá, a questão da amostra, né? Pelo que a gente percebe, são quase 6 mil servidores. Você coloca aí no quadro, né? Uma estimativa, deixa eu ver aqui, são servidores ativos, mas são quase 6 mil, né? E, no final das contas, você aplicou um questionário, desse questionário participaram 700, né? Em torno de 723 respostas, né? Só que aí você traz essa descrição na página 116, que é referente, né, aos procedimentos de coleta, quando você fala, aqui, deixa eu ver o nome da seção, técnicas de instrumento de coleta de dados, mas aparece lá na página 116. Só que quando você vai trazer isso lá nos resultados, na seção 7.4, já na página 135, você já fala que a pesquisa teve 723 respondentes, né? Então, talvez só fosse bom relembrar aqui, né, que esse total, na verdade, são 5 mil, e desses 5.723 responderam. Já foi dito lá anteriormente, mas é só para acrescentar aqui, tá? Porque você fala que são com servidores ativos, mas não diz o quantitativo geral, né, no momento daquela coleta. E também, logo em seguida, vem o gráfico que de participação, né? Você coloca a tabela e você coloca o gráfico em relação à participação dos servidores, né, no levantamento de necessidades de capacitação. E daí, quer dizer, na verdade, aqui é a participação dos servidores no levantamento, né? Não é essa informação aqui. Então, desse total, você fala que são 80% dos servidores, né, que participam, quer dizer, você diz assim, cerca de 80%. Talvez fosse importante colocar aqui já o valor absoluto mesmo, né? Já aparece aqui no gráfico, 77,7. Eu fico receosa, às vezes, né, dessas expressões, né, que deixam algum tipo de dúvida, né? Então, se você tem um número já fechado, absoluto aqui, você pode colocar, talvez, né? Não precisando fazer um arredondamento, porque está posto no gráfico, entendeu? Só esse detalhe. No gráfico 2, que aparece na página 136, aparecem os motivos de não participação dos servidores no levantamento de necessidade de capacitação. E são vários, né? Só que a maior quantidade, né, pelo menos no gráfico, aparece assim, outros motivos. E aí eu acho que seria bom, talvez, você fazer uma síntese, eu não sei se você conseguiria fazer a síntese aqui, de que outros motivos são esses. Porque é a maior quantidade de respostas, né? Mas certamente serão vários aí, então não sei se você conseguiria aglutinar para a gente ter a noção de quais seriam esses outros motivos, né, que representam a maior quantidade de respostas dos servidores. Não se encaixam nas respostas já postas, então, o que é que seriam esses motivos, né? Não sei se houve espaço no questionário também para apresentar que outros motivos seriam esses. Bom, aí vamos para acho que o grande finale aqui é você apresentar o guia, né? E esse guia ficou muito bom. Também em relação ao fluxo, eu estou indo lá na página do fluxo, que você fez, né, usando os dados que você coletou, primeiro uma análise do fluxo atual e depois uma proposta de reformulação, né? E ficou muito bacana, eu achei, porque apesar de estar bem pequenininho aqui, a gente precisa aumentar bastante, né, a lupa aqui para dar uma olhada, mas
quando a gente se depara, né, com uma imagem assim e que ajuda os servidores, né, a saber exatamente onde estão aqueles gargalos, onde estão os gaps, onde estão as necessidades de melhoria, às vezes no dia a dia a gente acaba deixando para lá porque não consegue, né, expressar ou não encontra algo objetivo e claro, né, que possa apresentar isso de forma bastante palpável, né? Onde é que a gente tem que fazer as mudanças. Para o gestor também é importante mostrar dessa forma, né? Por mais que a gente faça reuniões e busque saber a respeito, né, das questões, mas, assim, visualmente falando, hoje a gente está num processo de gestão que é bastante otimizado por várias ferramentas, né? Então, você trazer isso, né, como essa contribuição vai ser bem interessante. E eu espero que os gestores, né, absorvam realmente seu trabalho, porque ele traz muitas contribuições, né? E o guia, né, que você faz usando o Simplo W2H, né? Esse guia também, para mim, só tem um único detalhezinho nele, que tem uma linha que está em branco, que é o guia final, aparece na página 160. Deixa eu só ver. Não é esse, não. Tem um outro, acho que é... Só procurar aqui, tá? Enfim, tem uma linha que está em branco, já já eu ponho aqui no chat, certo? Mas só uma linha, uma coluna, só um campo lá que está em branco. Acho que é que fala de um... Não estou conseguindo achar agora. Mas, no final, então, eu consigo entender que você, assim como você apresentou, né, depois da leitura do texto completo, a gente consegue perceber que seus objetivos você consegue atingir, você traz as demandas, né, que você levantou a princípio, e depois você faz essa análise toda, né, com as recomendações que são necessárias para você fazer a implantação desse novo modelo, né, relacionado ao levantamento de necessidade de capacitação, mas que vão trazer contribuições diretas para a universidade como um todo. Vai servir também, na minha visão, não só para a sua unidade, mas para outras universidades também usarem como parâmetro, né? A metodologia que você traz é uma contribuição. Os aspectos, né, que foram levantados, eles são comuns a outras instituições. Então, com certeza, vai ser de bastante utilidade, né, digamos assim. As barreiras, né, que você falou lá no objetivo específico, elas, de fato, aparecem, né, porque na medida que a gente tem acesso às pessoas que estão envolvidas, elas vão, né, descrever quais são as dificuldades. Entre elas, algumas dificuldades relacionadas a recursos também. Então, ao final, eu deixo só aqui uma pergunta, Leilane, a respeito disso mesmo, né? Eu sei que você trabalha no setor, né, que é responsável por essa questão das capacitações, dos levantamentos de pessoal, de necessidade de capacitação. Mas, e também aparece, né, essa abertura da instituição, tanto para que você fizesse a coleta de dados, né, como para você apresentar esses resultados, né? Mas a minha pergunta até que ponto você acha que efetivamente essas mudanças, elas de fato vão ser implementadas, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte? Né? E se há, por exemplo, né, a possibilidade de incluir, né, essas temáticas, inclusive a auditoria de inteligência, né, como uma temática de base para os processos internos na universidade, especificamente nessa questão da gestão de pessoas. Por que eu digo isso? Porque tem eu sei que, obviamente, nessas questões relacionadas a treinamento e desenvolvimento, tem vários autores, você trouxe vários. Mas você menciona, até eu tinha feito essa pergunta lá na qualificação, você menciona que o pessoal do setor utiliza como base, né, um texto específico, que é de 2006. Né? Então, agregando a esse material, talvez, né, pensar em incluir questões relacionadas à auditoria de inteligência para se tornarem prática comum, né, dentro do setor, a fim de que esse processo de melhoria ele seja sempre contínuo. Então, eu não sei até que ponto você conseguiria, né,
conscientizar os gestores, né, internos aí, para que eles absorvessem, né, seu material, mas não só isso, né, a própria literatura da área da ciência da informação como uma base, né, para a continuidade dos trabalhos, né, e para a promoção da melhoria contínua do processo, entendeu? Então, acho que é isso. Eu só faltei, né, aquela informação, mas já eu procuro aqui com mais calma e mando para você, tá? Mais uma vez, obrigada, mais uma vez, parabéns, né, o trabalho está excelente. Acho que a gente pode sim recomendar a publicação, a gente pode sim recomendar que você, né, se tiver fôlego ainda, avance para o doutorado, né? O trabalho tem bastante conteúdo de qualidade e você realmente merece parabéns, professor André, também. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Depois eu mando o meu arquivo para vocês. Muito obrigada, Marta, pela sua leitura, né, tão detalhada, tão criteriosa e por contribuir de forma tão significativa com o seu olhar, né, com a sua perspectiva e apontando os pontos em que o trabalho de Leilane pode ficar ainda melhor. Então, eu vou comentar algumas coisas ao final, mas agora eu gostaria de passar a palavra para a Leilane, né, para que faça também as considerações a partir da sua arguição, inclusive responda, né, esse questionamento que a professora Marta fez. Eu agradeço, professora Marta, pelas as contribuições valiosíssimas que a senhora colocou. Com certeza, assim, vamos, né, professora, implantar, porque são melhorias muito pertinentes. No que se refere ao questionamento, professor, eu acredito que o setor, eles vão incluir, sim, essas recomendações, até, assim, pela importância que eles estavam dando ao desenvolvimento do trabalho, sempre se colocaram sempre à disposição para as entrevistas, para o grupo focal, e colocando que iria, sim, melhorar, mesmo que, assim, que o processo passe por modificações solicitadas pelo governo federal, até recentemente tem uma modificação, essas melhorias vão ser implementadas conforme a disponibilidade do setor, né? Muitas recomendações envolvem outros setores, né, como a Sinfo, mas que eles se colocam sempre à disposição para fazer essas melhorias, devido à importância que eles dão a esse processo. E quanto ao método, né, a aplicação do método de auditoria de inteligência a outros, né, a outros processos de desenvolvimento, eu acho que poderia sim ser aplicado e agregar ainda mais valor, né, para as atividades que são desenvolvidas no setor, né, visto que esse método, ele é, como eu citei, né, na apresentação, ele é bem flexível a diversos tipos de processo. Tem, né, a tabela, o guia de implementação de auditoria, que ele é bem detalhado em suas etapas, né? Então, ele permite fazer essa execução, o desenvolvimento dessas atividades de auditoria com muita clareza. Então, acredito que, se for aplicado em outros processos, né, no setor ou na universidade, trará inúmeros benefícios. E obrigada, professora, Obrigada, por todas as Leilane. contribuições. Que bom, estou aqui na torcida. Obrigada. Pois é, o que a gente quer, a alegria que a gente tem nos mestrados profissionais, né, Marta, é ver o quanto a gente contribui para o aperfeiçoamento das nossas instituições, né? Pois Então, a é. alegria dupla, a formação dos nossos estudantes e o aperfeiçoamento das nossas instituições. A gente está com o coração partido aqui, porque semana passada faleceu um aluno nosso. Com o trabalho pronto, defesa marcada e tal. A gente vai agora começar uma luta para tentar fazer a defesa póstuma, mas já houve um caso anterior e a universidade aqui negou. A professora está, assim, inconsolável e a gente vai tentar, né? Porque o produto está pronto, uma audiodescrição de uma obra de arte que tem aqui no estado de Sergipe, que é visitada por todos os turistas. Ele fez um trabalho imenso de audiodescrição fantástico, que vai agregar no museu. Então, enfim, a gente quer que use, sabe? Mas. Sim, e aí vai usar e a gente não vai aproveitar nada, sabe, do coleta. E mesmo o reconhecimento do esforço dele, que chegou até ali, sabe? Claro. Difícil. Enfim, desejo meus pêsames, né? Porque obrigada. É muito difícil, mas e desejo sucesso aí na empreitada, que dê certo.
Então, torcer que sim. Obrigada. Muito bem, Marta, muito obrigada. Passo, então, agora a palavra para o nosso colega Daniel, examinador interno, professor Daniel Martins, para que faça também suas considerações, seus questionamentos em relação à dissertação de Leilani. Com você, Daniel. Bom dia novamente a todos. Mais uma vez, agradecer aqui ao convite, né, tanto do momento de qualificação, como agora do momento de defesa da dissertação de Leilani. Aproveitar também já e parabenizar pela apresentação, Leilani, muito boa, muito segura, dentro do tempo, bastante objetivo, do jeito que eu gosto. Eu vou fazer aqui algumas pequenas considerações. Tá? Algumas a professora Marta já colocou, então não vou me repetir, vou só fazer alguns elementos complementares, tá certo? Mas são poucas coisas, nada estruturante, apenas algumas questões que podem trazer um pouco mais de visibilidade para os elementos metodológicos, conceituais, e com isso aprimorar um pouco mais, né, o rigor científico da sua pesquisa, que, como a professora Marta já ressaltou, está bastante satisfatória, né, com seus objetivos já declaradamente cumpridos, né? Então, eu acho que você não tem com o que se preocupar, né? Apenas absorver o que for possível ainda, no intuito de aprimorar o seu trabalho, e até mesmo, se não para a própria dissertação, mas talvez trazer algum desses elementos em algum artigo futuro, alguma coisa desse tipo, tá certo? Então, só pegando aqui um ponto que a professora Marta já tocou, que é com relação àquele seu quarto objetivo específico, né? A história de se existem desafios, barreiras, fragilidades no processo, né? E aí, eu acho que você pode declarar que não é se sim ou não, é exatamente elencar quais são as barreiras, né? Mas, para isso, eu acho que você pode aprimorar um pouquinho mais a sua problematização, no sentido de que você já pode declarar algumas dessas barreiras que você já previamente conhecia dentro da sua contextualização, da sua problemática. Por exemplo, você traz na sua parte de análise um dado que é referente, creio eu, aos relatórios anteriores do levantamento das necessidades de aprendizado, né, de capacitação, que é a taxa de resposta que você tem de vários anos. 18% em um ano, 20% em outro, 21% em outro, ou seja, eu acho que essa informação que você tem, ela já serve como um elemento de contextualização de que existem algumas barreiras de participação para as pessoas, para que elas possam responder, porque não é uma alta adesão, né? Não é nada que a gente veja acima de 60%, 70%, ou seja, se trabalha com uma adesão em torno de 20%, de 25%. Então, eu acho que esse dado que está lá na sua avaliação, como ele é um dado, digamos assim, que já existia previamente e você já tinha conhecimento, eu acho que você pode até utilizar para demonstrar que existe, de fato, algumas barreiras que dificultam a participação das pessoas nesse processo de levantamento das necessidades de capacitação. Tá certo? Então, eu acho que o fato de a gente estar trabalhando aqui com mestrado profissional nos permite trazer problemas de gestão para caracterizar e problematizar o seu objetivo, certo? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que você pode trabalhar, e aí tiraria a dúvida de que se existe ou não, né? Já ficaria claro que existe barreiras, mas que a gente precisa conhecer quais são essas barreiras que dificultam nesse processo de levantamento das necessidades de capacitação, tá certo? Eu acho que caberia um quinto objetivo específico, que seria elencar ações de melhoria, que é o que vai exatamente gerar o seu produto final, né? Eu sei que seu objetivo geral já fala, né, da proposição de um guia, né, de melhorias, mas aí eu acho que na hora que você elencou aqueles 4 ali, e que tem aquela questão do levantamento das barreiras, eu acho que caberia você colocar mais um ali, talvez em elencar possibilidades ou ações de melhoria, tá? De acordo com as barreiras levantadas, e algumas coisas desse tipo, tá bom? Acho que o seu referencial teórico ficou bem estruturado, né? Ficou bem conectado, né? Palminhas para o modelo conceitual, né? Acho que o arcabouço conceitual ele dá um fechamento, um desfecho, né, em que aponta qual é a lógica da utilização dos conceitos para a operacionalização da pesquisa, né? E eu acho que é aquilo ali que é o papel do arcabouço conceitual.
Isso é uma coisa que eu uso muito, é algo que me foi passado no meu mestrado, né, uma exigência do meu orientador, e que eu acho que realmente é muito útil, né, para que o próprio pesquisador ele tenha clareza, né, do porquê que ele está elencando aqueles conceitos no seu referencial teórico, né, para que faça sentido do ponto de vista conceitual, e em seguida ele já tenha como fazer o link com o arcabouço metodológico que é apresentado a seguir, tá? Então, muito feliz que vocês tenham acatado a sugestão na banca de qualificação, que de fato eu acho que enriquece o trabalho. Sobre a sua metodologia, né, como a professora Marta também já colocou, ela está muito bem detalhada, ela está exaustivamente detalhada, o que é muito bom, né, para a replicação do seu trabalho futuro por outros pesquisadores, tá? Mas eu achei que você ainda pode fazer alguns pequenos ajustes, né? Por exemplo, você fala assim, que a sua análise quantitativa vai se dar através de estatística descritiva, ponto. Mas dentro da estatística descritiva existem N técnicas, né? Eu vi que você utilizou basicamente a distribuição de frequência, né? Mas existe a média, existe a mediana, existe o desvio padrão, né? Existe uma série de técnicas que fazem parte dessa estatística descritiva que você deveria explicitar claramente qual é a que você vai utilizar e, principalmente, por que você vai utilizar. Tá certo? Então, eu acho que se você utilizou lá a distribuição de frequência, né, que é a distribuição percentual dos respondentes em sua grande maioria, você tem que justificar, né, do porquê que essa técnica foi a escolhida para o seu trabalho, tá? Aí, eu até faço já uma sugestão, né, que eu não sei se vai ser possível para a sua dissertação, mas claramente para um artigo, né, você poderia incorporar, além da distribuição de frequência nas suas análises dos itens investigados, você poderia também trazer a média. Né? Por quê? Porque a média ela dá uma visão mais precisa do elemento central que representa a resposta. Né? Ali eu vi que você trabalhou muito assim, tantos por cento concordam parcialmente ou concordam totalmente daquela resposta. Né? E aí acaba que você esquece na análise o restante das respostas. Quando você traz tudo para uma média, você vai ter um número que vai representar as respostas de todos os respondentes de uma forma central. Não que você vá usar a média sozinha, porque eu acho que a média tem que ser utilizada juntamente com a distribuição de frequência e com o desvio padrão, para que o leitor saiba, bom, aquela média está dizendo que a grande maioria, a tendência dos respondentes é que concordam parcialmente, por exemplo. Mas quando você vê o gráfico da distribuição de frequência, isso permite ao leitor também enxergar se houve ou não dispersão nas respostas. Porque essa dispersão de resposta pode trazer uma série de curiosidades para investigações futuras, para você entender por que houve tanta dispersão. Será que tem a ver com a idade da pessoa? Será que tem a ver com o tempo da pessoa no setor? Será que tem a ver com o setor que a pessoa trabalha? Será que tem a ver com o departamento que a pessoa trabalha? E aí depois você pode fazer uma série de análises cruzadas, algumas outras testes estatísticos, como, por exemplo, a diferença de média, correlações, regressões múltiplas, para você conseguir enxergar e tentar explicar um pouco do porquê dessa dispersão. Não que esse seja o seu objetivo, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que você tem dado futuro para trabalhar esses outros elementos, que vai lhe dar um campo enorme de futuras pesquisas, a partir da sua dissertação de mestrado, inclusive com novos objetivos, tá certo? Ou seja, você poderia criar um artigo para entender por que há dispersão no entendimento dos respondentes em relação aos instrumentos de coleta de dados do LNC, né? Então, é muito interessante a gente ter essas possibilidades de exploração. Inclusive, você pode indicar esses elementos todos na sua consideração final como futuras pesquisas que podem ser realizadas a partir da sua, tá certo? Mas eu acho assim que no seu trabalho, a distribuição de frequência e mediana ou média seriam suficientes para você conseguir cumprir claramente o seu objetivo, tá certo? Então, se for possível, em futuros artigos, quando você for escrever as partes do trabalho, tente contemplar a média, que eu tenho certeza que vai enriquecer bastante e vai facilitar o leitor o entendimento. Tá? Não precisa ser feito para a sua dissertação. É só como eu estou colocando para você, para enriquecimentos futuros. Ok? Mas a questão de apontar por que você utilizou a distribuição de frequência como a técnica de análise de estatística descritiva, eu acho que é importante você apontar na sua metodologia. Tá? Uma outra dúvida que me deu
enquanto leitor, né? No seu grupo focal, você fala em 4 servidores, né? Um pedagogo, um psicólogo, sei lá, 4 pessoas que você disse que tem bastante conhecimento sobre o assunto e que participaram do seu grupo focal. Eu pergunto, existiriam outras pessoas que deveriam ter feito parte desse grupo focal, na sua visão? Por que eu estou colocando isso? Porque quando você coloca, fica parecendo que existiam outras e que você pegou só essas 4. E talvez fosse importante você dizer que essas são as pessoas mais indicadas para fazer o grupo focal, tendo em vista que não existem outras pessoas no setor, sei lá, alguma coisa desse sentido, para que fique claramente definido que o seu grupo focal está sendo contemplado pelos especialistas que estão ali disponíveis, né? E que com eles são suficientes para resolver os problemas tratados dentro do grupo focal, tá? Eu achei que faltou só essa complementação. Quando você fala também em análise de conteúdo, né? Aqui eu estou colocando, não são críticas que eu tenho recebido nas minhas bancas, né? E que eu tenho saído desse questionamento, substituindo análise de conteúdo por análise de discurso, né? Porque análise de conteúdo pressupõe pré-categorização, categorização, uma série de elementos que você depois precisa comprovar na sua análise de dados, né? E aí eu acho que, para os trabalhos que a gente tem executados no PPGIC, uma análise de discurso simples, ela tem sido mais adequada ao que se pretende com os objetivos, que é tentar trazer inferências do discurso dos indivíduos a partir da entrevista para responder questões que nós temos em um roteiro previamente definido, coisas desse tipo, tá certo? Então, não é um problema para mim, tá certo? Mas pode ser que quando você coloque isso em um artigo, e principalmente se você citar Bardin, né, isso pode trazer problemas, porque o cara vai querer ver exatamente todas aquelas etapas sendo previamente executadas e demonstradas na análise do conteúdo que você está se dizendo fazer, tá? Então fica aí só também esse alerta. Aí pronto, as análises eu já falei, a questão da estatística descritiva, né, que você utilizou basicamente a distribuição de frequência, e aí a gente chega no guia, né? E aí o seu guia, como a professora Marta falou, acho que é assim, que é o grande finale do seu trabalho, né? Ele tem muitas sugestões, né? Você se propõe a trabalhar com 5W2H, e a professora Marta fez uma pergunta para você. Será que esse guia vai ser efetivamente executado, né? E aí eu me atentei a uma questão, né? E vou colocar aqui para que você também veja se você vai conseguir suprimir, digamos assim, essas barreiras para que esse plano possa ser efetivamente executado, né? Quando a gente vai fazer um 5W2H, a gente coloca lá o que, né, por quê, né? E tem lá 2 elementos muito importantes, que é o como, o quem e quando vai ser feito. O que eu tenho percebido na minha experiência de gestão, né, e aí eu posso lhe dizer, pelas várias experiências que eu tive em órgãos que eu trabalhei enquanto administrador, é que se o plano não estiver objetivamente colocado e amarrado, esse plano tem grande chance de não ser executado. E o que eu estou querendo dizer? Quando você vai trabalhar lá o como, você coloca algumas ações ali que é como se fossem objetivos, em que você está repassando para outros a responsabilidade de criar o como. Por exemplo, a ação 6 e 7, em que você coloca para a STI a responsabilidade de implantação de alguma coisa que você deseja. E a impressão que dá é que isso não foi previamente negociado com a STI. Então, pode ser que chegue na mão deles e ele diga, não, vou fazer. Eu não tenho como fazer. Não tenho recurso para fazer. Tá entendendo? Então, assim, é só uma preocupação que eu estou colocando aqui por experiência própria. Então, muitas vezes, a gente precisa, na construção de um bom plano de ação, envolver todas as partes que irão esse plano depender, para que a gente tenha um acordo prévio, digamos assim, para que a execução ela realmente saia do papel. E aí, esse é um dos grandes problemas dos planejamentos estratégicos organizacionais, é que eles são feitos na cúpula da organização, sem negociar com quem de fato vai executar. Né? Então, eu até já escrevi um pouco sobre isso, em que eu fiz uma experiência lá no próprio Astronauta Lopes, em que a gente encapsulou as ações de um 5W2H
e metodologias de gestão de projetos, porque a gestão de projetos ela pressupõe muitas outras amarras, inclusive com marcos temporais, marcos físicos, marcos financeiros, e acaba que isso permite que a execução seja muito mais bem garantida, tá? Eu estou colocando isso aqui só para que você reflita sobre isso, tá? Porque é a experiência que nos mostra. Quando a gente não tem um plano que está previamente amarrado e negociado com as partes que irão executar, a gente corre risco de chegar na frente e se frustrar. E esse é um dos grandes motivos para não haver crença no planejamento estratégico institucional. É porque eles viram muitas vezes documentos de gaveta, tá certo? Então, era basicamente essa a minha contribuição. E aí você pode até colocar que essas coisas que a gente conversou aqui, eu sei que não tem mais tempo hábil para você ir, talvez, negociar isso com a STI, com as partes envolvidas, mas você pode colocar isso nas suas considerações finais, né? Que fica a sugestão de que esse plano seja novamente revisitado pelo setor interessado, com as partes envolvidas, para que possa ser melhor detalhado do ponto de vista operacional, que aí fica claro que essa responsabilidade não foi sua, que você está delegando, digamos assim, a entidade interessada, que é o setor que é responsável pelo levantamento de necessidades de capacitação. Tá certo? Ok? Então, André e Leilane, basicamente eram essas as minhas considerações. Algumas outras a professora Marta já colocou de forma bastante objetiva, que eu acho que não se faz necessário a recolocação. Tá bom? Obrigado mais uma vez aí e me coloco à disposição sempre que precisar. Obrigada, Daniel. Também agradecemos, né? Valorizamos muito aí o tempo que você dedicou, a sua atenção, seu know-how para compartilhar com a gente e contribuir para o aperfeiçoamento da dissertação de Leilane. E aí, antes de fazer minhas considerações, também passo a palavra para a Leilane, né? Para que responda aí os seus comentários, né? Para que dialogue com você, aproveite esse momento. E em seguida eu farei as minhas considerações. Pode falar, Leilane. Agradeço ao professor Daniel pelas contribuições. Com certeza, né, professora, a gente vai conversar para implantar. A questão do arcabouço teórico também agradeço demais, que me ajudou bastante, né, que o senhor sugeriu, e aí contribuiu para o enxugamento e para o melhor entendimento, né, do processo. Professor, quanto a essa questão do guia, ele passou, né, teve o guia preliminar e teve o guia final. Então, esse guia preliminar, ele passou pela reunião com o setor, né? Inicialmente tinha 21 recomendações e também foi reduzido, né, por adequações, pela execuibilidade, né, que os participantes colocaram. E aí, realmente tem, né, envolve também outros setores. E quando eles julgaram, assim, que a recomendação era simples, por exemplo, quando envolvia a STI, que poderia ser solicitado via chamado, a gente colocava um prazo menor. Mas quando era uma recomendação mais complexa, aí colocava um prazo maior, cerca de 1 ano, mais ou menos. Mas que essas recomendações serão ainda conversadas com o setor, eles têm a ciência disso, que para ser implementado, né? Então, vou colocar, né? Vou conversar com a professora para a gente colocar, sim, essas contribuições que o senhor colocou, mas que o setor tem essa ciência, né? Que envolve outros setores que precisam dessa análise mais precisa, né? Mais, digamos assim, a análise mais detalhada, né? Para implementar. Então, agradeço a todas as contribuições de vocês. Muitíssimo obrigada. Marta, pode falar. Oi, é só para complementar, o quadro que eu mencionei é o quadro 18. É só uma unidade ali que está no item 13, consulta a resposta, já está em branco. Só esse pequeno detalhezinho. Mas eu vou mandar o arquivo, aí vocês vão dar uma olhada, tá? Que naquela hora eu não tinha localizado. Obrigada, professora. Obrigada, Marta. Bom, então, agradecendo mais uma vez, né, as colocações, as significativas contribuições que a professora Marta e o professor Daniel trazem para a dissertação de Leilane, eu gostaria só de pontuar algumas coisas, né?
primeiro destacar, assim, como foi tranquilo e prazeroso orientar a Leilane, né? Destacar assim, um comprometimento, como ela foi sempre focada, né? Eu dizia uma coisa, ela ia lá, fazia, sempre com uma atitude assim muito proativa, conseguiu ser muito produtiva. Leilane está prestes a dar à luz ao seu segundo filho, está com um barrigão imenso, né? Então, assim, com todas essas coisas que a gente sabe, uma gestação, são muitas consultas, muitas coisas, ela já tem uma filha. Então, pese a tudo, essas questões, né, que demandam, sim, tempo, que demandam atenção, ela conseguiu fazer um trabalho, assim, de qualidade, um trabalho bem feito, um trabalho que ela não se furtou em fazer tudo o que era necessário, né, em todas as etapas do método que ela resolveu adotar. Então, destacar, assim, e também sempre uma atitude muito tranquila, né? Então, Leilane, quero lhe agradecer publicamente pela oportunidade de ter sido sua orientadora. Para mim foi prazeroso, foi tranquilo, foi satisfatório. Lhe desejo muito sucesso, né? Lhe animo realmente a fazer um doutorado mais adiante. Então, assim, em relação às contribuições da banca, destacar isso, né, que os pontos que foram apontados, tanto por Marta quanto Daniel, em relação ao quarto objetivo específico, em relação a alguns elementos ali do percurso metodológico, que, embora esteja muito bem descrito, precisa, né, de algum ajuste, de esclarecer algumas coisas, nós nos comprometemos publicamente a implementar, não é, todos esses ajustes, né? Entendo também que essa dissertação, o ponto que ela chegou, que ela se apresenta agora, ela conta muitíssimo com a contribuição que vocês fizeram na qualificação, inclusive esse aspecto do arcabouço teórico, viu, Daniel, que você marcando tendência, adotarei para os meus orientandos também, né? Eu digo que a gente aprende muito com as bancas, né? Com o repertório que os colegas nos compartilham conosco, então, sim, agradeço por tudo isso, e eu quero só detalhar, assim, comentar em relação ao que Daniel falou, com relação à questão, bom, uma coisa que Marta falou era em relação ao gráfico 2, né, quando tinha aqui os outros motivos superavam muito as opções que tinham sido alvo de categorização. Eu concordo com você, eu comentei isso também com Leilane, né? Mas aí a gente vai ver se é possível agora, nesse segundo momento, com mais um tempo, da gente detalhar isso. Mas isso também chamou a nossa atenção, né? E concordo com você que o leitor fica, sim, mas quais são esses outros motivos, né? Eu preciso entender e por que eles não constituíram a categoria em si. Obviamente é porque ficou muito pulverizado, mas eu entendo que é interessante que a gente especifique, né, minimamente para aqui, quem está consultando. Mesmo pensar, talvez, alguns, né? Porque eles não se encaixam naqueles outros anteriores. Então, o que seriam, além daqueles outros motivos, né? Eu concordo com você que é importante fazer isso. Em relação ao que o professor Daniel falou, não obviamente, incluir todos esses elementos, né, principalmente essa questão aqui de especificar por que foi escolhida a distribuição por frequência, né, e fica aí essa dica que para um artigo a gente inclua também a média, né. Eu concordo que fica vago, né, no geral a gente só diz, utiliza a estatística descritiva básica, mas foi um apontamento muito relevante, Daniel, que a gente especifique isso aí. Bom, em relação... Outra coisa que eu gostaria de falar em relação ao que o professor Daniel colocou é que, de fato, foi usada a análise de conteúdo, né, para as respostas. Então, Leilane pegou as respostas, ela criou categorias, ela agrupou respostas. Então, realmente, aquelas etapas da análise do conteúdo de Bardan, elas foram utilizadas. Leilane consultou o documento, o livro, viu as etapas e procurou seguir aquelas etapas, né? Então, a gente, inclusive, depois da qualificação, a gente foi retomar leituras da distinção entre análise de conteúdo e análise de discurso, e, de fato, a nossa opção metodológica foi para análise de conteúdo, e Leilane foi... eu auxiliei, né, nas etapas de pré-análise, de criar as categorias, de contabilizar essas categorias, então, realmente foi análise de conteúdo.
E outra coisa, Daniel, que eu concordo plenamente, né, e você, tanto como pesquisador, quanto também pela sua experiência com gestor, saber que não adianta planejar se a gente não consegue o comprometimento das pessoas que precisam executar o que foi planejado, né? Planejamento sem ação é o quê? É devaneio, né? Então, como Leilane respondeu muito bem, no método de auditoria já se prevê esse espaço de interlocução. Então, se você observar lá no método, existe um momento, após a análise, em que o pesquisador ou o auditor, ele chega a uma proposta de intervenção, ele chega ali a um relatório de auditoria com contribuições que ele pensou a partir dos dados que ele coletou, mas esse não é o resultado final que ele apresenta. Antes tem a etapa de comunicação. Nessa etapa de comunicação, ele vai apresentar não só os resultados que ele obteve na pesquisa, mas, a partir daqueles resultados, o que ele acha que é desejável, que é recomendável que seja feito em termos de intervenção, mas essa proposta, ela é passada, ela é alvo de reflexão, de debate, para, então, se chegar ao guia final. Então, esse guia final que ela apresenta no final do trabalho, como um capítulo à parte, ele já é o resultado não só da pesquisa que Leilane fez, mas também da apreciação que os profissionais fizeram da proposição inicial que Leilane trouxe. Então, é uma construção não só de Leilane a partir dos resultados da análise dos documentos, dos questionários, não, é também um produto construído ou validado coletivamente, né? E aí concordo com você que também, como Leilane apontou, como o guia, ele não se refere apenas a recomendações que envolvem a unidade investigada, né? A gente entra ali nesses casos em que envolve outras unidades. Mas você pontuou muito bem, essas unidades, elas não foram ouvidas, não é? Como a unidade estudada foi. Então, entra aí realmente nessa situação em que, para essas unidades, outras que são, de alguma forma, copartícipes, né, da intervenção que se planeja fazer, é necessário, sim, que elas sejam ouvidas. Concordo plenamente com você. Né? E aí, destacar outra coisa também, que na fala de Leilane eu acho que é digna que seja pontuada, é que, no mestrado profissional que nós estamos, né, nossos alunos, a maioria, eles têm uma grande experiência profissional e eles precisam, ao entrar no mestrado, mudar o olhar, mudar a lente, né? Passar a ver aquele problema que ele traz, não mais como profissional, mas como investigador, como pesquisador. Então, ele precisa de um certo distanciamento. E ele precisa também deixar claro na sua proposta de intervenção que isso é uma proposta, que a responsabilidade dele com a proposta, com a transformação, é pesquisar e oferecer uma contribuição, mas que, no final das contas, a responsabilidade pela execução é da instituição, né? Claro que aí é importante essa percepção, essa sensibilidade do pesquisador em ouvir as pessoas envolvidas para que a sua proposta tenha uma maior probabilidade de implementação, né? E isso a gente procurou fazer, e a gente procura sempre ter esse cuidado de que as pessoas, elas não sejam, vamos dizer assim, surpreendidas por uma proposta que eu vou ler, vou achar bonita e vou botar na gaveta, mas que elas sejam ouvidas ao longo do processo e que elas percebam que aquela contribuição tem também a participação, foi produzida também a partir da escuta das demandas e das percepções dessas pessoas que vão ser diretamente responsáveis, né, pela execução dessas proposições. Então, em linhas gerais, seria isso, né? Eu não sei se os colegas têm mais alguma consideração a fazer em relação à minha fala,